Pois é, uma boa noite para você que sempre ligado aqui no Sem Limites, esse canal de notícias, de informações, de boas entrevistas do blog GQR Repórter. Para você em qualquer parte aí, você sintonizado conosco, a partir de agora, mais uma entrevista, mais um convidado. Nós estamos aqui ao lado do jornalista Rony Breiner e nosso convidado de hoje é o médico ortopedista Hélio Cruz, da Orto PhD, aqui da cidade de Jequié. E ele vai conversar conosco, onde a gente vai tratar de alguns assuntos ligados à ortopedia, dando ênfase especial a joelho e os tratamentos, o que é que existe de avanço nessa área. Boa noite, doutor Hélio. Boa noite, Wilson. Boa noite, Rony. Boa noite a todos os internautas. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo com você. Pois é, Rony, um bom abraço para você também, uma boa noite, né? Você vai participar conosco, a gente vai esclarecer algumas dúvidas e principalmente esclarecer dúvidas de ouvintes. A gente vê que a gente entrou no ar um pouquinho antecipado, mas a gente já tem muita gente aí sinalizando, já estava aguardando a gente entrar aqui para começar a fazer pergunta, qualquer colocação, fique à vontade e a partir de agora nós já sempre uma consulta gratuita. Consulta gratuita, é verdade. Esteve com o doutor Elias recentemente aqui, o pessoal tirou muita urologista, é verdade. O Barão, filho dele. Agora temos outro médico aqui, o pessoal gosta muito quando vê um médico aqui que é uma boa oportunidade. Pois é, hoje o assunto joelho, né? E a gente vai esclarecer dúvidas em relação a essa parte do corpo, da perna, que tem a ver com o corpo como um todo, a nossa estrutura de sustentação. Como é que está hoje a questão joelho? Wilson, o joelho, para começar, é uma articulação muito importante do corpo humano, porque é a articulação que permitiu ao ser humano ficar na posição ereta. A partir daí, melhorou muito a locomoção do ser humano e com o desenvolvimento, né, do tempo, com a evolução do próprio ser humano e da vida cotidiana, o joelho se tornou muito importante para a realização de práticas esportivas que hoje são assim, condições extremamente importantes para o dia a dia das pessoas, né? Tanto para a saúde, quanto para o hobby, quanto para a saúde psicológica das pessoas. Então o joelho está muito envolvido nessas práticas esportivas e por conta disso vem se tornando uma articulação extremamente importante para o ortopedista ter um domínio sobre as patologias. Doutor, a gente que acompanha esporte, sempre vê o pessoal tendo lesão de joelho. Você falou aí do esporte. Por que algumas pessoas têm lesões seguidas no joelho? Uma alimentação ruim, já uma predisposição genética? Quais seriam os motivos assim? Os motivos são os mais variados, mas nós vamos tentar aqui citar um dos mais importantes, que é a prática esportiva sem o condicionamento físico adequado. Essa talvez seria a condição mais importante e que mais facilita o aparecimento de lesões no joelho, e muitas dessas lesões são realmente consecutivas. Ô, doutor Hélio, com relação a gente falando assim, depois eu vou fazer alguns questionamentos de outras áreas assim, que o senhor, a ortopedia tem a ver, mas a questão por exemplo, do alto rendimento, aqueles atletas, né, o pessoal que pratica muito o esporte. Eu me lembro num tempo que ficou lá um pouco atrás, que falava assim, fez infiltração no joelho, né, para poder jogar, jogadores até que diz que atuaram muitas vezes com infiltrações. Isso é aconselhável? Isso ainda é feito na prática esportiva hoje? Na prática esportiva, muitas vezes é necessário para você dar ao atleta de alto rendimento a possibilidade dele estar jogando, aquele atleta que está com alguma lesão, alguma dor, muitas vezes isso é realizado, isso. Na prática cotidiana, isso não deve ser realizado, certo? As infiltrações, hoje basicamente existem as infiltrações com corticoide e as infiltrações com líquido hialurônico. O líquido hialurônico já foi um grande avanço que aconteceu nas infiltrações, que é você repor o líquido próprio do joelho. Agora, as infiltrações de corticoide, elas precisam ser muito bem indicadas. Paciente jovem tem que ter muito cuidado para fazer, porque elas têm repercussão lá na frente, daqui a 10, 15, 20 anos, então tem que ter muito cuidado. É isso mesmo, já tem pergunta aqui do pessoal, viu? O pessoal já está querendo tirar dúvida. O Barretinho, que é um parceiro nosso aqui do Papo de Boleiro, ele tem uma dúvida. Boa noite, fiz uma cirurgia de LCA e o desgaste foi muito grande devido a uma folga que existe e hoje desenvolveu artrose. Então gostaria de saber se existe algum método para aliviar essa dor ou melhorar essa condição, é a pergunta dele. A artrose é uma condição muitas vezes que vai se desenvolver no joelho com lesão do ligamento,
independente do sucesso ou não da cirurgia. Porque quando ocorre o traumatismo do ligamento, naquele evento que você torceu o joelho jogando bola, quando ocorre aquele evento de traumatizar o joelho, traumatiza também as cartilagens, e muitas vezes essas cartilagens vão evoluir com desgaste, independente de se operar ou não o ligamento. Existe sim tratamento para artrose. A artrose é uma condição crônica, porém, como por exemplo, hipertensão arterial, diabetes mellitus, são condições crônicas e que tem tratamento sim, tem alívio da dor sim. Aí é procurar o profissional para fazer uma avaliação de que nível de artrose é essa que está acometendo o joelho dele e fazer o tratamento adequado. Tem a questão meniscos, né? Quando se fala em joelho, vem logo essa lembrança de menisco. Todo caso assim de menisco é diagnosticado, logo o procedimento é a cirurgia ou tem outras alternativas? Essa pergunta sua é excelente, até porque a medicina vem passando por uma transformação quando se fala em menisco muito grande. Na época de Zico, Reinaldo do Atlético, aquilo ali era assim, lesionou o menisco, se fazia uma cirurgia aberta, onde se cortava, fazia incisão cirúrgica, abria o joelho e retirava o menisco todo. Porque não se sabia naquele momento qual era a repercussão dessa retirada do menisco. Hoje, para se retirar um menisco, se faz a artroscopia, que é a cirurgia por vídeo, onde se retira o mínimo possível de menisco para que ele volte a funcionar normalmente. Para nosso espectador aí, leigo, o que é o menisco? O menisco é uma espécie de amortecedor que serve para encaixar o osso da coxa sobre o osso da perna, dentro do joelho. É uma espécie de amortecedor que serve para o encaixe e para o amortecimento dos impactos. Pois é, por falar nessa questão desse amortecedor, né? A gente tem os ossos do corpo, essa cartilagem, né? Que dá essa... Como se fosse uma esponja, né? Mais ou menos isso. Isso eu já vou falando pelas outras entrevistas que eu já fiz com o doutor Hélio, que também além de ter também sido acompanhado por ele por problema no joelho. Mas hoje eu conversava com o Paulo Salles, né? Atleta, treinador hoje de futebol, e ele disse que está com um deslocamento, um gasto, né? Que é desgaste, vamos dizer assim, entre o quadril e o osso da coxa. Eu vou tentar falar assim de uma forma leiga. Sim. E a indicação que ele teve foi da cirurgia, inclusive para a colocação de uma prótese. Certo. Isso é um procedimento, porque ele estava aí, ele disse, eu vou estar assistindo lá. Paulo Salles foi foi jogador de alto rendimento, né? Jogador profissional. E o futebol é uma prática esportiva, como muitas outras também, mas o futebol ele tem um impacto sobre articulações de carga, como quadril, joelho, tornozelo, muito importante. Pra você ter ideia, Wilson, a força que um jogador faz quando ele parte, quando ele avança para uma bola, em uma articulação como o quadril, chega a ser 6 vezes o peso do indivíduo. Um jogador de 70 quilos, por exemplo, ele vai passar uma força de impacto, de tração nessa articulação de 420 quilos em cada passada. Não é 420 quilos daqui a meia hora, é 420 quilos correndo, freando, se deslocando. Então, realmente, jogadores profissionais passam por esses impactos tão altos e isso leva a desgaste de várias articulações. Uma delas é a articulação da cabeça do fêmur com acetábulo, que é o quadril, e muitas vezes o tratamento é a realização da prótese da articulação, que é a substituição protética. E a gente vê, a gente que assiste futebol, gosta do esporte, gosta do futebol, às vezes o jogador, uma coisa assim, diz, tá fazendo doce ali, né, dizendo que tá contundido, rola, mas realmente o risco, diante disso que o senhor está colocando, é um impacto muito forte, né? Nós vimos agora o caso de Neymar, inclusive no tornozelo, que parecia algo simples. E isso explica também por que a carreira desses profissionais é tão curta. É verdade. Passados 40 anos a gente se sente menino. Agora, para a prática esportiva de alto rendimento, entre elas o futebol, coisa mais rara a gente ver um jogador passar dos 40 anos em atividade. É muito raro. Tem o caso do Ronaldo Fenômeno, que ele teve, meio que estourou os 2 joelhos, né? E a característica dele na época era que ele tinha muita explosão, muita velocidade. Isso tem ligação com essas lesões? Totalmente. Esse impacto, essa tração que a gente falou que passa
que nós falamos que passa pelas articulações, Ronaldo Fenômeno era um jogador de altíssimo arranque. Aquilo ali, a força que passa pelo joelho é mais de 6 vezes o peso dele. E isso, com o tempo, vai traumatizando, vai desgastando e leva aquelas lesões como ele teve nos 2 joelhos. Mandar um abraço aqui para o pessoal, né, que a gente sempre está aí cumprimentando, quem está ligado com a gente, a Cíntia Kelly Gleichmann, né, que está mandando esse abraço. Uma boa noite, ela está lá na Alemanha, está nos assistindo. Se aqui está frio, Cíntia, eu imagino como é que não está por aí, né? Barreto Filho, Canrobé Almeida. Canrobé diz boa noite, ele está em Ilhéus, e diz sempre presente, e diz que vai estar, inclusive, essa semana aqui em Jiquié. Parece que ele recebeu aí uma contratação para fazer uma praça, isso mesmo? Construção ecológica de uma praça aqui em Jiquié. Ele está nos falando. Tem aqui, deixa-me ver, Isaac Sampaio Neto, Vanessa Silva, Luiz Henrique, o Barreto Júnior, você já colocou aí sobre o que ele está colocando aí para a gente, Eloy Oliveira, Keila Matos, todo esse pessoal está nos assistindo, Paulo Vasconcelos, e aí agradece aqui o Barreto pelas suas explicações, Sérgio Trindade, boa noite ao Brian, ao Dr. Hélio, estou aqui em São Paulo, está nos acompanhando, Normélia Mendes Bonfim, e o Sérgio aí vai perguntar assim, o que causa o esporão? Essa era uma dúvida que eu tinha também. O esporão, né? Esporão de calcânio, né? É o famoso esporão de calcânio. Esporão é uma patologia onde vai acontecendo uma tração dos tecidos moles da região plantar do pé, mais específica do calcanhar. Esse tecido vai pouco a pouco tracionando e aquela tração vai se calcificando, formando o esporão. É uma patologia pela tração. Geralmente as pessoas que desenvolvem têm encurtamento dessas partes moles. E com encurtamento, quando você pisa, a tração fica mais intensa e vai se formando pouco a pouco. Atividade física pode causar isso? Pode acelerar os sintomas, mas a causa é mais esse encurtamento das partes moles por se tratar de uma patologia de tração. Doutor Hélio, a Orto-PHD, que o senhor é sócio proprietário, é médico na Orto-PHD, o senhor hoje se dedica bem à questão joelho, né? Assim, a especialidade nessa área que o senhor tem se especializado. Mas tem outros atendimentos para outras partes, né, do corpo. Sim, Wilson. Hoje eu até brinco assim que algumas pessoas não sabem o tanto quanto a Orto-PHD está multidisciplinar. Hoje nós temos cirurgião de mão, cirurgião de ombro, cirurgião de pé e tornozelo, cirurgião de joelho, são 2, tem cirurgiões de fratura. Então a equipe está bem assim diversificada e atendendo uma gama de subespecialidades. Isso no interior da Bahia não é tão fácil uma situação como essa, e graças a Deus a clínica hoje tem essa equipe aí que dá para resolver muita coisa. Pois é, lembrando aí que a Orto-PHD fica ali na rua 15 de novembro, bem em frente à pracinha ali que a gente chama Praça do IERP, né, naquele local ali, com esses atendimentos. Agora, doutor Hélio, desde quando a gente começou as primeiras entrevistas, ainda na 93 FM, a gente já conversou algumas vezes, o senhor sempre dizia que estava justamente especializando para cuidar, né, de uma das áreas, assim, das articulações, que era o joelho. O senhor tem buscado agora o atendimento mais voltado para a questão joelho. São muitos problemas aqui na cidade? Muito. O joelho é uma articulação que, onde tem futebol, motocicleta, isso nossa cidade tem demais, né? Moto e futebol, realmente o número de pessoas com problemas são muito grandes e a gente realmente tem se dedicado mais à especialidade de joelho, porque para você chegar a fazer a especialidade de joelho, Wilson, primeiro você tem que fazer a especialidade de ortopedia geral, certo? Então, assim, são 6 anos de faculdade, isso é interessante, né, a gente tocar. Depois 3 anos de ortopedia geral e depois mais 1 ano de joelho. Então, até você chegar à especialidade de joelho, são 10 anos de caminhada. E eu segui esse caminho e venho cada vez mais me dedicando à articulação do joelho, mas a gente sempre tem um pezinho na ortopedia geral também, que não dá para sair de vez, não. A gente falou muito, Brian, me perguntou aqui ao doutor Hélio Cruz, sobre a questão de joelho, do esporte, essa coisa toda, mas até mesmo pessoas que não praticam esporte. Eu tive com a senhora ontem, falei da sua vinda aqui, ela disse, eu sou paciente dele, faço o tratamento, estou com um problema seríssimo no joelho. Minha amiga Lu, não sei se ela está aí assistindo, Luzi, ela está assistindo, mas se ela tiver, ela mandou que eu trouxesse ao senhor um abraço,
porque ela é sua paciente, ela está sempre... Devolvo o abraço. É a luz. E isso que você está questionando é porque existem também as lesões degenerativas e que muitas vezes essas já estão ligadas até ao sedentarismo. Então existe essa possibilidade, sim, de várias patologias. Existe, por exemplo, a lesão dos meniscos degenerativa. A pessoa nunca jogou uma bola, nunca fez uma caminhada e se apresenta no consultório com dor, com bloqueio articular, com edema. E quando nós vamos examinar mais especificamente, é uma lesão de menisco degenerativa. Existe artrose, que é o desgaste da cartilagem. E hoje, por conta dos exames mais apurados, cada vez mais jovens se apresentam com desgaste de cartilagem, com condropatias. Jovens, muitas vezes, que fazem exercícios de forma amadora, mas que são regulares nesses exercícios, que se apresentam com algumas dores devido a desgaste de cartilagem. Agora, doutor, outra dúvida aqui. É indicado, por exemplo, para pessoas mais idosas praticarem... A gente vê muita gente correndo ali na César Borges. É indicado isso porque quando você falou do esporão, me lembrou que eu tenho um amigo mais velho, né, que ele teve esporão e ele costumava andar diariamente. Aí ele teve que parar de andar por conta do esporão e passou para a bicicleta, porque o impacto é menor. Isso... Então, é mais indicado isso? Essa indicação de qual tipo de exercício fazer depende de qual lesão a pessoa apresenta. Tem coisas do joelho, tem problemas do joelho que realmente a gente precisa diminuir os impactos e fortalecer a musculatura. Então você deixa de fazer um futebol, às vezes, para fazer uma musculação. E existem problemas como, por exemplo, o esporão, que você tem que fazer muito alongamento e ver se a caminhada vai causar os sintomas ou não. Então, a prática do exercício ligada à patologia depende muito de cada patologia e de cada cidadão também. Pois hoje, aproveitando esse gancho aí dessa pergunta do Brian, a questão hoje do CrossFit, né, que é um exercício, né, que muitas academias estão praticando, e a gente vê que esses jovens, essas jovens, eles fazem muito exercício que faz agachamento, levanta com peso, depois sai correndo na rua e tal. O acompanhamento aí, assim, do médico, a orientação é fundamental. Né, é fundamental. O CrossFit, na verdade, ele não é diferente de, por exemplo, o futebol. O que tem acontecido ultimamente é que o CrossFit, por ter se popularizado muito no mundo e de ser hoje um esporte que alcança quase que o mundo todo, ele está em evidência. Mas as lesões do CrossFit vêm pelos excessos. Como tem os excessos do futebol, como tem os excessos do tênis, do basquetebol, do voleibol, mas qualquer esporte que tenha impacto, tração, que são esses esportes que têm corrida, deslocamento, salto, freada, eles podem desenvolver as lesões e o CrossFit está incluído em um desses esportes, mas não é especificamente um esporte que tenha nenhuma contraindicação em ser realizado. Todos precisam ser feitos da maneira correta. Correto. Na academia mesmo eu lembro que tinha um pessoal que fazia completamente errado. Levantamento de peso, aí dá problema na coluna, problema na articulação. Exatamente. Você tem que dobrar o joelho na hora do impacto, é tudo uma didática, né, que tem que seguir, né? Agora, um fato, a gente está falando assim muito no esporte, o senhor tocou num ponto. Jiquié é uma cidade que tem, eu conversei até com um médico recentemente, uma incidência enorme de acidentes, pessoas com traumas causados por exemplo, mototáxi, ou táxi, né? Ou moto, vamos assim colocar, né? Também quem utiliza a moto não como mototáxi, mas por termos muito mototáxi, a gente sempre cita isso. São muitos casos, a gente vê muito jovem de muleta. Hoje inclusive, Wilson, nós fazemos parte da equipe do Hospital Prado Valadares. Perfeito. Hoje nós temos a cirurgia de joelho como uma das especialidades do Hospital Geral Prado Valadares. E realmente o índice de lesões e lesões gravíssimas que nós temos aqui em Jiquié é espantoso. Domingo, espantoso. Na ponte do Mandacaru tinha um rapaz se contorcendo, mas e ele vinha sozinho na moto, eu não sei o que aconteceu, mas a perna dele estava aparecendo. E aí não foi parar lá no Prado Valadares. Quando se fala em acidente de moto, não é só joelho, mas joelho também, certo? Mas o índice de lesões ortopédicas ligadas à motocicleta que existe em Jiquié é uma coisa endêmica e realmente muito preocupante.
Pois é, um abraço aí para o Edinael Almeida, nosso amigo Dina, vereador, está aqui nos acompanhando. Agora, doutor Hélio, a questão do menisco, essas cartilagens, né, que faz o amortecimento, que evita o choque de osso com osso nas articulações, tem alguma maneira de recuperação artificial? Ou alguma, ela volta, hoje existem muitos estudos em andamento com células-tronco. Célula-tronco é você pegar uma célula de pouca diferenciação do corpo, que geralmente é uma célula da medula óssea, e você vai dando o caminho para ela se transformar no tecido que você quer. É assim que se trabalha a célula-tronco. Existe hoje muitos trabalhos em andamento, em evolução com célula-tronco, e que devem ser o futuro desses tratamentos, mas não são ainda tratamentos expostos à comunidade científica como um todo, porque estão em fase de evolução, de estudo. Uma pessoa, um paciente seu, um cliente seu, chega lá com um problema menisco, já de uma idade que ele não vai mais ser nenhum desportista, ele pratica assim aleatoriamente como lazer, final de semana, e está com problema no joelho. O senhor aconselharia fazer uma cirurgia ou tem outras maneiras da pessoa conter isso? Não, existem várias maneiras e você faz uma avaliação como um todo, né? A idade é um fator limitante para muitas cirurgias. Para você ter ideia, operar um menisco acima dos 60 anos de idade, você expõe o paciente a 80% de chance de ter uma osteonecrose do joelho. A osteonecrose é a parada da irrigação sanguínea e o osso morre. Então, não é uma coisa tão simples. Não, para se operar um menisco, um ligamento, uma coisa, a gente faz uma avaliação geral do paciente, da idade, da condição de saúde dele, né? É uma coisa bem mais complexa do que menisco, cirurgia. Não é assim, não. É bem distante disso aí. Tem um caso agora recente, até simbólico, a atriz Leide Francisco, ela tinha 80 e poucos anos, ela estava passeando com o cachorro dela num parque, e outros cachorros apareceram, ela tentou proteger o dela e tal, e nem se ela caiu. Cirurgia na perna, de alguma parte da perna, de repente ela foi a óbito, complicou na cirurgia, né? Então, 80 anos de idade, né? A fratura no idoso realmente é uma condição muito, muito importante, muito grave. Pra você ter ideia, a fratura de fêmur no idoso, 50% de mortalidade. 50% de mortalidade. Né? Acontece muito e é um altíssimo índice de mortalidade, né? Tem uma pergunta aqui, Wilson, do pessoal. A Cíntia Kelly Gleichmann. Muitas crianças não têm a curva do pé. E a correção é só com o uso da palmilha? Ela está perguntando aqui. Não, muito pelo contrário. Na maioria das vezes não precisa. Tem 2 testezinhos muito simples que a gente faz no consultório e a depender da resposta desse teste, não se utiliza nada, porque a gente sabe que a própria natureza vai se encaminhar de resolver a situação. Há uns 20 anos atrás, você chegava em uma escola, você topava com 10, 15, 20 meninos de bota ortopédica. Hoje você não vê, é muito difícil, porque se estudou que a bota ortopédica, na maioria das vezes, não ajuda em absolutamente nada. O número de patologias de pés de crianças que precisam de bota ortopédica é bem reduzido. Precisa ir no médico para ver isso direitinho. Pois é, e aí eu vou dar 30 e tantos anos atrás, né, marinheiro de primeira viagem, eu me lembro que o Léo Novaes, ele tinha um problema mais ou menos desse aí eu fui a Salvador, aconselhamento, naquela época, né, não tinha ortopedia hoje na dimensão que temos aqui em Jiqué. Eu não me esqueço o nome, doutor Nicola Gerardi. Um médico, famosíssimo. Uma fábrica de botas que tinha ali na Moraria, em Salvador. Eu fui para lá fazer a bota. Era um depósito de urina do menino, porque descia pela perna, enchia a bota de urina, né? E menino de água, eu conversando com Roberto Brito, eu gosto de contar esses casos, que estava chegando em Jiqué, chegou como profissional antes do Dr. Hélio Cruz, e aí o Roberto disse assim, porque isso hoje é do momento. Todo mundo só diz isso, agora não vai resolver muito. Agora chega agora, em 2019... A botinha de Léo Novaes resolveu? Não. Não. Eu acho que não. Muitas vezes também o pessoal fala assim, usou a bota e resolveu. Mas se não usasse, ia ser resolvido pela natureza. Naturalmente. Mas era interessante, todo mundo ia, né? E lá tinha aquela fábrica. O uso era muito intenso de bota, era muito popular. Hoje não aconselha mais essa questão. Não. Hoje, só nos casos em que você vê que não é um pé plano natural.
Existem os pés planos que têm indicação de usar bota, existem pés planos que têm indicação de cirurgia também, mas os pés planos naturais que respondem bem a alguns testes que a gente faz, não se utiliza absolutamente nada e ele vai ter uma evolução muito boa. Agora, a ortopedia, como todas as outras atividades médicas, tem crescido muito no mundo. Eu assisti uma entrevista essa semana passada que me chama muito a atenção. Não me lembro que canal de televisão foi. Uma senhora, ela nasceu com aquele pé de pato, pé aberto, assim, ela não podia calçar tênis, sapato, nada. E ela tinha um complexo muito grande. E casou, uma senhora até simpática, jovem, e o médico começou a fazer um tratamento. Ficou na direção certa dos pés e conseguiu calçar o sapato. A felicidade, né? Quer dizer, é um trabalho muito cuidadoso, demora, né? Cada especialista vai puxar a sardinha para seu lado, né? Mas a ortopedia é muito importante, Wilson. Para que você ter um coração bom se você não pode se locomover, sair da cama? Para que você ter um sistema respiratório bom se você não pode desenvolver aquelas atividades que você gosta, dar um passeio? A ortopedia cuida da locomoção. A coisa final da ortopedia é a locomoção da pessoa, certo? Na maioria dos casos. É o sistema locomotor do ser humano. E assim, nós temos pacientes com patologias ortopédicas do recém-nascido ao idoso da idade mais avançada possível. Então, durante toda a vida, a pessoa está exposta a problemas ortopédicos. Então, é realmente uma especialidade muito popular. Por conta disso, avançou demais nos estudos, na ciência e nos tratamentos, e acho que a tendência é aumentar ainda mais. Doutor Hélio, parece que houve qualquer problema aí na nossa rede. Vamos ver se a internet está aqui. Estou tentando reconectar. Ótimo. Só confirmar aqui. Vamos continuar. Então, estamos continuando. Eu estou vendo aqui que está alguma instabilidade rapidinho, mas vai voltar. Mas a gente continua aí acompanhando aqui o doutor Hélio Cruz, da OrtoPHD, que é nosso entrevistado de hoje. Doutor Hélio, outra questão, a pessoa está deitada, está dormindo, né, levanta, colocar os pés de vez assim no chão e levantar, jogar todo o peso do corpo, tem alguma contraindicação? Principalmente se tiver esporão ou fasciite plantar. Há pouco tempo aqui nós falamos que essa é uma patologia de encurtamento dos tecidos. E quando a gente dorme, como a gente não está colocando peso, os tecidos encurtam mais ainda. Então, quando a pessoa levanta e pisa logo, é bom ter cuidado, principalmente se for portador de esporão ou de fasciite plantar. Pode fazer alguns alongamentos, né, alguns exercícios. Fala muito isso, fasciite plantar. Fasciite plantar. Na linguagem comum. A fasciite plantar é a patologia do esporão antes de calcificar o esporão. É a mesma patologia em momentos diferentes. Bora mandar um abraço aqui, pessoal. Normélia Mendes Bonfim está aqui com a gente. O Sérgio Trindade continua. A Cíntia Kelly Gleichmann, ela está dizendo que lá na Alemanha é primavera, que está 20 graus, está bem ameno por lá. Elcimar Alves, ela fala sobre a falha do quadril, você já falou sobre isso? Ela diz aí ela diz, minhas filhas nasceram com uma minúscula falha no quadril, elas usaram um aparelho tipo suspensório. Isso aí, 12 semanas. Isso aí, Wilson, é a displasia congênita do quadril. Como ela falou, a das filhas foram leves, mas existem as displasias graves. Simplesmente a displasia é a dificuldade de encaixe da cabeça do fêmur no acetábulo. Então, em muitos casos, precisa usar um aparelho para recolocar a cabeça do fêmur e com o envelhecimento, né, das primeiras semanas de vida, esse encaixe vai se resolvendo. Ela disse que logo quando nasceram foi diagnosticado por ultrassom, então pode acontecer isso, né? A pessoa nascer com problema já de formação do osso. Pode. E consultar durante a vida. Em muitos lugares, o ortopedista examina o recém-nascido na maternidade ainda. No Brasil, existem alguns lugares que o ortopedista faz o exame de rotina, e o quadril e os pés são os principais que o ortopedista. Quadril, coluna e os pés. Pois é,
Miriam Almeida Borges está aqui ligado. Obrigado, Miriam. Elcimar Alves. Deixa-me ver mais. Carlos Leone, Gel Passos, Rita Bonfim, Marcos Mascarenhas, Edilene Andrade Brito, Samile Souza, Rita Barros Pires, Eliabe e Luana Fonte estão aqui com a gente. Muita gente que está acompanhando. A questão de água no joelho. Tem água no joelho, né? Qual é a causa? A chamada popularmente, né, água no joelho é um derrame articular. Todo mundo tem líquido dentro do joelho. Esse líquido varia de pessoa para pessoa, sua qualidade, sua quantidade, mas quando existe algum problema no joelho que aumenta essa quantidade de líquido, é o chamado derrame articular, que é a água no joelho. Muitas vezes precisa ser puncionado, porque aquilo causa uma dor importante. O ácido úrico é uma das causas de água no joelho espontânea. Luta, né? Existe também o derrame no joelho, que não é líquido articular, é sangue. Muitas vezes a pessoa machuca o joelho, sangra dentro do joelho e dá o derrame sanguinolento. Mas depois, o joelho é a região mais comum em lesão de osso, porque a gente está vendo a quantidade de o joelho é uma das especialidades ortopédicas, uma das subespecialidades ortopédicas de maior volume de patologias no consultório do ortopedista geral. O joelho realmente... Cruz, e ainda tratando da questão das nossas articulações, do nosso corpo, questão do sobrepeso. Né? A pessoa não pratica esporte, não pratica nada, vida sedentária, mas tem a questão sobrepeso. E aí, como é que... Mas a gente parece que agora deu um probleminha mesmo, não? Ou não? Tá seguindo. Tá seguindo, então sou eu que estou aqui no meu aqui. Hoje parece que o pessoal está de marcação. Deu algum problema aí na rede, mas já voltou. Ótimo. Sobrepeso, pessoal. Ali. Wilson, o sobrepeso para a parte ortopédica é a questão das cargas. Para nós levantarmos, para nós andarmos, para nós sairmos de uma posição deitada para uma posição sentada e da posição sentada para uma posição de pé, que é a posição em ortostase, nós carregamos a carga que nós temos em nosso corpo. O sobrepeso é quando estamos acima do peso ideal de trabalho do nosso corpo. Para você ter ideia, o caminhar. Quando nós estamos caminhando, a cada passo que nós executamos, passa uma força no joelho de 3 vezes o nosso peso. Uma pessoa de 60 quilos, cada passo são 180 quilos. Uma pessoa de 100 quilos, cada passo são 300 quilos. Então, isso traz uma série de consequências para várias articulações de carga do nosso corpo. Que realmente é algo assim bem... que merece. Não, o sobrepeso tem que ser cuidado por vários fatores. Vários fatores, pressão, problema cardíaco, problemas endócrinos, mas na parte ortopédica, com certeza, isso é uma coisa que vai ter uma influência. Problemas ortopédicos não é coisa apenas de quem tem sobrepeso, de quem está mais pesado um pouco. Não, existem problemas ortopédicos também em pessoas finíssimas, magríssimas, levíssimas. Pois é, e por falar nessa questão de pessoas finas, pessoas esguias, um momento assim, o que a gente ouve muito, doutor, é a questão de dizer assim, aquela questão que dá o nervo ciático, não é? O que tem de pessoas jovens, magras, gordas também, enfim, o que é que leva tanta gente a sofrer com esse problema do nervo ciático? Wilson, o nervo ciático é um nervo formado por 5 raízes nervosas que nascem da coluna. Então, desce pela medula, sai pela coluna vertebral, se unem formando o nervo ciático, que é um nervo que é responsável por levar motricidade e sensibilidade aos membros inferiores. E, geralmente, esse nervo ele é muito machucado na sua saída da coluna. As hérnias de disco, os bicos de papagaio, as listeses, que são escorregamentos das vértebras por desgaste. Uma série de patologias da coluna inflamam o nervo ciático e é muito comum isso, você ter a famosa ciatalgia que quem já teve sabe, é muito comum. Tem até um problema porque algumas pessoas antes iam logo para o INSS para chamado encostar um tempo. Hoje existem tratamentos de fisioterapia que conseguem
dá uma grande reabilitação, uma boa melhora na maioria dos problemas que ocasionam os sintomas de ciatalgia. E as posturas, doutor, as pessoas falam, você sempre está embarcado no computador, outro deita, vai assistir, vai jogar Wilson, falar de postura hoje é falar de celular. Falar de postura ali. Olha lá. A flexão cervical, que a maioria das vezes nós trabalhamos com celular, ela traz muito desgaste, como uma postura errada de uma forma geral. Mas hoje, os celulares realmente assim têm facilitado e feito com que aconteça em pessoas cada vez mais jovens esses desgastes de coluna. Cedo, né? Celular hoje, com 3 anos de idade, se não já dominar, é difícil. É difícil. É verdade. As pessoas já estão mexendo, né? No mousepad ali. Aí tem que ter muito cuidado com a postura para não desenvolver esses desgastes da coluna vertebral. Agora, doutor, uma pessoa que fica durante muito tempo sentada, por exemplo, trabalha no call center, por exemplo, ela pode desenvolver lesões só pelo fato de estar sentado o dia inteiro ali? De maneira errada, de postura errada, às vezes com seu próprio condicionamento físico errado, sim. Agora, se estiver sentado da maneira correta, mudar a postura, levantar de tempo em tempo, fazer os alongamentos e fora do seu ambiente de trabalho, ela buscar algum condicionamento físico, não vejo estar sentado como uma coisa que vai lesionar. Agora, estar sentado da maneira errada, sim. Doutor Hélio, para a gente entender, né, doutor Hélio Cruz, aqui, ortopedista, apesar dessa sua especialização, o senhor está voltado hoje para o joelho, mas o senhor ortopedista como um todo, o corpo humano como um todo, o senhor continua atendendo em todas as outras necessidades de um paciente? Sim, Wilson, sim. A gente se dedica, eu me dedico mais à articulação do joelho, mas atendemos a ortopedia geral como um todo. Nos casos em que você observa a necessidade de um especialista em determinada área, nós fazemos esse encaminhamento e nos casos que não, nós mesmos tratamos. A maioria dos colegas subespecialistas é assim. Porque muitas vezes você não pode negar o atendimento. É uma dor de coluna. Não vou atender porque eu sou especialista em joelho. Mas, realmente, a gente tem cada vez mais tratado e trabalhado. No Prado Valadares? Vocês dão plantão? Ou no meu caso específico, eu faço parte do serviço de cirurgia de joelho. Eu faço um ambulatório de joelho lá, e que eu atendo pacientes encaminhados por outros colegas, e dali eu faço a triagem cirúrgica. Eu não estou nos plantões de emergência, mas existe sim uma equipe de emergência em que eu vou operar e o dia da semana que eu vou atender. Eu não estou na emergência. Agora, existe sim no Prado Valadares uma equipe de ortopedia hoje muito bem posta, uma equipe com um grande nível de resolutividade, uma equipe que tem sido aí no estado da Bahia uma grande referência. O porquê que é secular, né? A questão da imobilização do local quando tem qualquer trauma, né? Aquela questão assim, imobilizou, engessou aquele local. No caso de fraturas, você imobiliza para deixar o osso o mais parado possível, evitando assim lesões de partes moles, e em alguns casos as fraturas podem ser tratadas com imobilização. O osso paradinho vai gerar uma consolidação óssea. Nos casos de contusões, entorses, são mais aqueles processos inflamatórios que vêm dessas lesões que você imobilizando a articulação e aquele segmento afetado, é um repouso maior que você dá, melhorando em muitos casos a recuperação. Esses dias, doutor, eu estava vendo um jogo e o jogador caiu e o dedo dele se deslocou, né? Foi uma imagem muito feia. Aí vem o médico lá e ele coloca no lugar, de ombro também a gente vê isso. Depois não tem problema nenhum, é só encaixar ali que fica tudo beleza? Não, tem problema sim. Depois você tem que fazer uma avaliação, porque para uma articulação se deslocar, ela tem que lesionar alguma coisa que era responsável por segurar ela no encaixe perfeito. Tinha um jogador no Flamengo, interrompendo até nessa colocação do Brian, o Luiz Antônio. Sim. Não sei se você lembra. Ele tá volante, né? Eu jogou por último até na Chapecoense. Ele tinha esse problema de deslocamento de coluna frequentemente de ombro, né? Do ombro, saía do local. Porque em muitos casos acontece a primeira lesão, aquela estrutura responsável por segurar foi lesionada, e aí
facilita que ocorra novas. E cada lesão que vai acontecendo vai facilitando. Tem pessoas que têm luxação de ombro ao espirrar. Como diz assim, dói tudo. Verdade. Dói tudo. E são mesmo, cara, esses casos comuns, né? Que a gente, no dia a dia, conversando com amigos, eu tô sentindo isso, tô sentindo uma dor no joelho, né? Começa aquela dor. Sim. A partir de uma dor no joelho já é o momento de buscar uma orientação de ortopedista? Wilson, a dor, independente da especialidade, pode ser uma dor abdominal, uma dor articular, o que for, a dor é um sinal do corpo que algo de errado está acontecendo. Uma dor muito leve, muito passageira, você pode apenas observar. Agora, uma dor que se torna mais persistente, mais intensa, mais importante, deve sempre ser avaliada com brevidade, porque quanto mais cedo a gente analisa as situações, mais se consegue resolver com melhor eficiência. Ô, doutor Hélio, por que algumas pessoas, vamos dizer assim, o Wilson Novaes, por exemplo, no período frio, agora de junho, sente mais dores do joelho, nas articulações? O período frio é um período que nosso sangue circula mais lentamente. Algumas pessoas têm mais essa sensibilidade ao frio e quando tem algum processozinho de desgaste, de degeneração de uma articulação, realmente sente. Esse é um período que aumenta muito o índice de pessoas mais idosas no consultório, com artrose, com desgaste, justamente por isso. Mas é basicamente por uma questão da circulação sanguínea, que no frio se torna um pouco mais lenta. Existe alguma forma, alguma maneira de prevenção disso? Está aquecido. Está aquecido. Por exemplo, tem crianças que no frio, se dormir em ar-condicionado, elas desenvolvem muito o que a gente chama de dor do crescimento, que é uma dor noturna, que a criança às vezes chora, solicitando os pais, mas que quando acorda pela manhã parece que não teve nada. Isso não é uma manha, não é um mimo, isso é realmente uma situação ocasionada por isso aí. Ocorre uma diminuição da circulação e o que se faz para prevenir é estar com roupas aquecidas. Aquecimento, né? Esse aqui é um lugar bom para isso. Apesar que nesse período esfria mais. Mas eu vou lhe dizer que não esfria muito, mas essa diferença de nós estarmos muito acostumados com o calor, nosso corpo sente também. Então, nós não temos um frio intenso aqui no inverno, mas esse frio já é suficiente para causar esses sintomas de dor. Pois é. A Lu Santana, ela nos ouviu aí, nos viu, melhor dizendo. Alô, Lu, ela agradecendo aí, uma boa noite. A Rita Bonfim, ela diz assim: minha filha, quando pequena, deslocava o antebraço e o médico encaixava novamente. Hoje ela não sente mais nada. Isso é a chamada pronação dolorosa. Uma coisa interessante para estarmos orientando, porque muitas vezes acontece sem maldade nenhuma. A gente pegar uma criança pelo braço e suspendê-la para botar no colo. Muitas vezes isso causa, sim, uma pequena luxação no cotovelo, que é a luxação de um ligamento, chamado ligamento anelar, e que a criança passa por um processo de dor importante, fica sem mexer o braço, até você conseguir encaixar esse ligamento. Tem que ter todo cuidado. Deve-se evitar pegar crianças pelos braços suspendendo, porque o movimento que ocasiona é esse aí. Muito interessante, né? É bem comum, né? A gente vê cada pai que pega a criança e parece um boneco. É isso mesmo. Cuidado aí, todo cuidado é pouco. Noilson, obrigado aí pela nossa audiência que está dando aí, o Noilson, mandando uma boa noite aqui para a gente conversando sobre os várias situações aí de ortopedia aqui com o doutor Hélio Cruz, ele que falou mais especificamente da questão do joelho, mas tem muita coisa relacionada com ortopedia. A Rita está agradecendo a sua colocação, né, sobre a questão da criança, ela diz que é isso mesmo. Antônia Brito também está ligada aqui com a gente. Agora, doutor, na medida que a ortopedia ela se desenvolve também acontece uma série de situações que antes não se tinha conhecimento nessa área, né? A gente vê assim com uma certa frequência. Estou sentindo tal coisa, estou sentindo tal coisa, e vocês correm atrás para tentar resolver, né? Principalmente com os exames de imagem, Wilson. Facilitou muito a vida do médico de uma forma geral e do ortopedista,
porque nós conseguimos, através de sintomas, identificar o exame específico e, através daquele exame, chegar em um diagnóstico mais preciso. Então, os exames de imagem, essa área da medicina também, com a ressonância nuclear magnética, com as tomografias e com a evolução desses exames, que cada vez vem se tornando mais específicos, mais especializados, hoje já se tem ressonância que se diagnostica lesão de cartilagem pela temperatura. Não existe, a ressonância consegue captar a temperatura da cartilagem e dali em diante fazer um diagnóstico da fase mais precoce de desgaste da cartilagem. Essa formação óssea tem alguma coisa também a ver assim, com genético? Questão de hereditariedade? O pai de uma mãe passa tem por sim, tudo? tem Né? muitas famílias que ali na genética tem uma facilidade de desenvolver. Eu conheço famílias que, por exemplo, 5, 6 indivíduos que foram submetidos à artroplastia total do joelho, que é a prótese do joelho, pelo desgaste excessivo e intenso da articulação do joelho. Então, existe sim várias situações genéticas onde se existe facilidade para determinadas patologias. Tem um caso, a gente está falando de avanço da ciência, foi até matéria aqui no GQ Repórter, que é da Dedé, que ela nasceu com osteogenose imperfeita, se não me engano, esse é o nome, né? Que é falta de colágeno nos ossos, que fica muito frágil. Ela falou que na infância era pior, que ela não conseguia ter uma vida muito boa, só que quando ela foi ficando mais velha, melhorou a condição dela. Você acredita que a ciência está evoluindo ao ponto de curar doenças como essa nos ossos, ou até pessoas tetraplégicas, por exemplo? A osteogênese imperfecta é uma situação até hoje sem cura, certo? Essa é a chamada doença dos ossos de vidro, que a mínimo trauma, a mínima queda, às vezes até um abraço mais apertado causa as fraturas nas crianças. O que evoluiu muito para essa patologia aí é o tratamento de cada fratura, porque esses indivíduos eles são submetidos a um nível tal de fratura que eles vão ficando cheios de deformidades. Quebra, entorta um pouquinho, quebra mais, entorta mais um pouquinho, então fica com as pernas arqueadas, com a coluna cheia de curvatura. E hoje o que se tem muito melhor é o manejo dessas fraturas para evitar as deformidades. Mas a osteogênese imperfecta ainda é uma das doenças sem cura. Ô, doutor Hélio, a gente falou muito sobre os exercícios, hoje academias têm que ser bem acompanhadas, né, por profissionais, seja da área de educação física, ortopedista, que dá a orientação, tem o fisioterapeuta, tudo isso. Mas o uso assim indiscriminado, por exemplo, de suplementos. A gente vê hoje o pessoal diz assim, bombado, né? O cara forte. Aquilo traz futuramente, ou num tempo curto, problemas também nessa constituição da pessoa. Não é nem problema futuro. O uso indiscriminado de suplementos pode trazer problemas agudos, como, por exemplo, a insuficiência renal. Basta um índice de proteína abusivo que pode ocasionar lesões nos rins e daí em diante uma insuficiência renal. O suplemento é uma coisa que a pessoa tem que buscar o profissional, não é o ortopedista nesse caso, né, é o nutrólogo, que é o médico especialista em nutrição, porque é importante, existem as indicações corretas, mas existe sim muito abuso que é feito sem conhecimento e que muitas vezes pode causar problemas seríssimos. Pois é, porque eu ouvi há pouco tempo até conversando com um desses praticantes aí de exercício, ele toma e é muito forte, e ele agacha para pegar um peso. Aí quando ele pegou esse peso, o joelho parece que estourou e foi parar lá na horta PHD. Então tem tudo. Acontece. Essa fortaleza toda. Acontece. Que se ultrapassou o limite. Exatamente. Que acontece muito isso. Muito, muito. Esse limite de cada pessoa nós precisamos respeitar, porque senão nós vamos nos impor lesões pelas práticas esportivas, né? Pois é, e a gente está aí falando aqui com o doutor, ele surge muitas coisas realmente. Fernanda Calheira dos Santos está aqui nos vendo, o Reginaldo Pereira Oliveira também está aí nos assistindo, né? Aquele probleminha lá não tem nada a ver, ali é no monitor, porque a gente está acompanhando aqui, que está tudo ok. E a Rita diz assim, outra pergunta, doutor, ela pedindo um pouco de paciência, e ela tem 56 anos. O que temos que fazer para fortalecer as cartilagens e os ossos? A condição mais básica
que a base de uma pirâmide, eu diria assim, é o exercício físico. A atividade física é imprescindível para fortalecer músculo, cartilagem e osso. Porque são 3 coisas que nós vamos envelhecendo, Wilson. Nós vamos perdendo massa óssea, massa muscular e massa de cartilagem. A atividade física é fundamental para lubrificar as articulações, manter as cartilagens fortes, manter os músculos fortes e, através desse condicionamento, isso aí é a coisa mais importante. Existem medicamentos, suplementos, tratamentos cirúrgicos, às vezes necessários para melhorar as cartilagens, mas o básico que todo ser humano tem que procurar é a atividade física dentro dos seus limites. Pois é, Miralva Dias está aqui com a gente. O Alex Marinho, acho que ele nos acionou até para a gente entender que não é problema nenhum de internet, que é ele que nos dá suporte lá, toda a equipe da Help que está aí nos assistindo, ele já acionou aqui, que está acompanhando essa entrevista também com o doutor Hélio Cruz. Então não é problema de internet não. aqui, né? Tá bom. Agora, doutor, outra lesão muito comum que a gente escuta falar é o rompimento do ligamento cruzado, né? O que vem a ser, tem um posterior, tem todas essas nomenclaturas que a gente geralmente não sabe o que é. O ligamento cruzado anterior e posterior são 2 ligamentos dos mais importantes do joelho que têm a função de segurar o osso da tíbia, que é o osso da perna, no osso da coxa, que é o osso do joelho. Então, esses ligamentos fazem a estabilidade desses 2 ossos do joelho. E uma vez lesionado, pode ocorrer ou não a instabilidade do joelho. E aí, ocorrendo a instabilidade, muitas vezes é um processo que precisa de tratamento cirúrgico para você reconstruir o ligamento, porque principalmente o ligamento cruzado anterior não tem um bom poder de cicatrização. O cruzado posterior até tem uma cicatrização muitas vezes adequada. O cruzado anterior rompeu, ele não vai cicatrizar adequadamente. Então tem que avaliar se isso vai ocasionar uma instabilidade. E aí sim pode ser um processo cirúrgico. Eu assisto muito futebol e eu fico vendo as contusões, assistindo como um todo o futebol, e eu observo que hoje tem muito ex-jogador de futebol como comentarista, né, nos canais de TV. E eles, pela experiência, eu falei, eles já viveram isso. Vai acontecendo alguma coisa com... Ele está comentando, ele diz, isso aí é tal coisa, ele já vai... Com certeza, muito com certeza. De recuperação, 6 meses. É verdade, acontece sim. Passaram por um processo de tantos traumatismos, tantas torções, tantas contusões, que realmente passam a entender bem, né? E foram tratados, na maioria desses atletas profissionais, em grandes centros. Muito hoje em dia, entendeu? Né? Antes era bem pior, né? Com certeza. Hoje com esse certeza. centro de treinamento tem outra. Os clubes hoje, né? para o tratamento dessa parte ortopédica dos jogadores, têm grandes investimentos. É verdade, porque são problemas frequentes. Tem mais alguma colocação aí para o doutor Hélio? Porque a gente já tomou muito aqui do tempo dele. Nada, é um grande prazer. É um grande prazer. Nossa, é sempre bom a gente conversar com o senhor. Já tinha algum tempo que eu não bati um papo com o doutor Hélio Cruz, ele tem muitos esclarecimentos bons. É tanto que hoje aí muita gente nos acionou, tanto aqueles que diretamente, como aqueles que estão entrando através de outros compartilhamentos aí, que também estão sintonizados aqui, assistindo esse bate-papo hoje aqui no Sem Limite. Eu tenho uma dúvida, porque ele falou que a questão do ligamento não cicatrizava, não se reconstrói, né? Outro exemplo que a gente tem é de jogador falando quando chega no aeroporto, apita logo porque ele está cheio de pino. De fato, tem que colocar essas partes metálicas ali, porque o osso não em algumas cirurgias, sim. Agora, a maioria dos materiais hoje não são detectados nesses... de aeroporto, nos detectores de metais. A maioria dos materiais hoje não são detectados. Agora, alguns materiais mais antigos, de maior volume, de maior peso, aí sim são detectados, sim. Mas a maioria hoje não. Ainda é metal que se coloca? É metal, só que hoje é uma liga metálica, muitas vezes evoluindo até para a parte de titânio, né, que hoje é uma das ligas metálicas que mais se utiliza, é o titânio. Não é o titânio puro, mas é uma liga metálica de titânio que não tem nenhum problema com essa parte dos detectores de metal, não. E outro detalhe interessante também, doutor, o senhor até comentou um pouco sobre isso, mas a gente vai frisar aqui que nem toda cirurgia de joelho, essa cirurgia de menisco, essa coisa,
ela já não é mais feita daquela forma que antes, com corte, abria, então ele faz tudo por vídeo, né? Mais de 90% das cirurgias de joelho são feitas por videoartroscopia, que é uma microcâmera dentro do joelho e a gente olhando pela televisão, por um monitor. Ali, aquele paciente, normalmente, ele volta a ter uma vida normal, andar e tal. Wilson, depende muito da cirurgia, caso, né? Certo? Mas cirurgia de menisco mesmo, com 2, 3 semanas, o paciente já está muito bem recuperado. Cirurgia de ligamento, com 60 dias, a maioria dos pacientes já tem condição de trabalho normal. E para a prática esportiva, muitas vezes, cirurgia de ligamento, por exemplo, são 8 meses após a cirurgia. A cirurgia de ligamento, Vampeta, sim. Operou, voltou com 3 meses, certo? Naquela época, alguns especialistas liberavam com essa, mas Vampeta mesmo, o ligamento que ele operou e voltou tão rápido, ele perdeu. O ligamento se deteriorou e teve que operar. Então, hoje, são 8 meses, independente se jogador amador ou profissional. Eu via hoje, antes de vir aqui para o programa, assistindo um programa de TV, comentava até sobre aquele colombiano, Berril, do Flamengo. Ele teve uma cirurgia, talvez foi joelho, não foi? Que levou um ano sem jogar. E alguém que estava falando sobre a situação dele falou assim: a gente nota que ele ainda puxa um pouco, ele não dá 100% assim à vontade. Sim, né? Tem alguns casos que o desenvolvimento para voltar àquele nível de jogador demora muito, né? Um exemplo muito importante é o do Ganso. O Ganso foi um jogador que teve algumas lesões, algumas cirurgias e recuperações difíceis. Na própria prática, interfere. Muitas vezes as lesões de joelho, o funcionamento da articulação volta a ser muito bom, porém com alguma diferença do que era antes. Não é 100%? Depende muito do caso. Muitos casos volta a ser 100%, alguns outros não. Então é por isso que é tão curta, né, a passagem assim, em alto rendimento de jogador de futebol. Tem jogador que aí prefere ir lá para fora, quando voltar mais, porque é curto. É curto, sim. É muita exigência. Difícil passar de 40 anos jogando bola, verdade, né? São casos assim muito raros. Rogério de Jesus, um abraço para você, Almerindo Neto Lima, Josélia Barros, que está aqui nos ouvindo. Obrigado aí pela audiência de todos vocês, todas, né, que nos ligaram hoje, esclareceram dúvidas. É muito legal a gente ter sempre essas boas entrevistas aqui, com bons convidados e entrevistados, porque a gente esclarece muito. O Ronaldo Soares também acaba de nos sintonizar aqui, mandando abraço, boa noite. Mas, doutor Hélio, muito obrigado, viu, por ter vindo aqui. Já estava um bom tempo que a gente já previa aí fazer um bom papo aí com o senhor. Eu acho que a gente esclareceu muita coisa interessante. A gente sempre coloca aqui esse programa como uma utilidade pública, né? Porque é sintonizado aí por muita gente, não vai. A gente está transmitindo ao vivo, mas continua aí à noite, outro dia, o dia que a pessoa quiser ver, está vendo aí, está acompanhando. YouTube também, YouTube, tudo isso aí a gente está transmitindo aí para você. Hoje é esse mundo moderno, né? Nos leva a isso. É bom, né? As pessoas ficam aí sempre sintonizadas com a gente. Obrigado, viu, mais uma vez. Wilson, aqui atendido nosso convite. Na verdade, eu que agradeço. Recuperando, saindo da gripe. Mas eu que agradeço a você, mais uma oportunidade de tantas que você já me deu, de estar conversando com o maior número de pessoas através da rádio e agora através da internet. Eu que lhe agradeço, me coloco à sua disposição para o que você precisar. Certo? E a Rita Bonfim aqui, eu vou encerrar com a mensagem dela. Ela coloca aqui aplausos. Ela disse: muito bom esse programa, esclarecedor. Obrigado a você também, Rita, também por ser uma das pessoas que nos acompanha aqui. A gente faz esse programa sempre às terças e quintas-feiras. Na quinta agora é feriado, né? Dia do padroeiro, não vai ter programa. Mas segunda e quarta tem papo de boleiro. Aí vocês falando aí de futebol, né? Afinal de contas, o futebol não para mais. Tem Copa América aí. O Tonho de Micrene que está lesionado. É cliente. É cliente. Nosso amigo, Toninho. É cliente. Doutor Hélio, mais uma vez, brigadão. O senhor na Orto PHD, né? Atende lá a semana toda? A semana toda, Wilson. Semana toda. A Orto PHD, o telefone é 3527-6100. Nós atendemos lá de segunda a sexta. E aquela equipe ainda continua toda ela? Toda ela. Hoje até cresceu um pouco mais, né? Com várias subespecialidades.
e estamos aí à disposição de Jequié e região. Tá bom. Sueli, um abraço também para você. Sueli Bispo, que sintonizou aqui para gente. Pessoal passando aí o número. E quando você tiver qualquer problema relacionado com ortopedia, tá aí a dica para você dar uma chegada, procurar os médicos, os especialistas, subespecialistas, cada um na sua área lá, na Orto PHD. Um forte abraço a todos. Rony, mais uma vez aí, um abração. A gente continua junto aqui com o nosso Sem Limites. E amanhã tem Papo de Boleiro, né? Quais são os programas de amanhã? Papo de Boleiro, né? A gente vai falar da Seleção Brasileira. Sexta-feira vai ter estreia aí na Copa América. Mas amanhã e também tem Campeonato Brasileiro. E tem Papo Novo amanhã. Vai ter Papo Novo amanhã, vai ter também programa de semana. Pessoal falando, sim, Samara deixou para amanhã. Vai ser para amanhã. Café com Tecnologia Café pela com tecnologia. manhã. Tem à tarde, tem vai ter o Papo Novo e o depois Papo Novo que trata aí do empreendimento, empreendedorismo. É muito legal. Abraço aí para o pessoal, para o Arlécio, pessoal que faz esse programa aqui com a gente. E para todos aí, uma boa noite e um forte abraço. Tchau.